Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Gleison Nogueira, sou advogado e professor, e nós estamos aqui para comentarmos mais uma vez sobre ela, sobre a formosa, sobre a linda, sobre a magnífica Constituição Federal. E eu trouxe nesse primeiro slide, nesta capa introdutória, ele que foi o grande guardião, que foi o grande entusiasta da Constituição Federal, senhor Ulisses Guimarães, segurando ela ali logo após ser promulgada nessa icônica foto. Não é? E com as suas bênçãos e sob o palio da nossa Constituição, vamos aqui conversar sobre o parágrafo único do artigo 1º da CF. Parágrafo único, artigo 1º da CF. Ele nos diz assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Um dispositivo direto, de fácil entendimento e com uma linguagem completamente comum. Não há ali nenhum termo rebuscado, não há ali nenhuma palavra de difícil acesso. E por que não poderia ser diferente? Não é? Nossa Constituição ela é um compêndio de dispositivos que foram descritos para ser de entendimento de todos, porque ela é a lei do povo, né? Ela é, na verdade, o grande dínamo que rege o nosso país. E este pequeno parágrafo, o parágrafo único do artigo 1º, ele diz diretamente para nós o seguinte: o que nós podemos retirar desta leitura? Primeiro, a titularidade do poder político. E segundo, o exercício dessa titularidade. Vamos lá? Todo poder emana do povo. Isso significa dizer que o titular do poder político é o povo. Somos nós, eu, você, todos nós brasileiros aqui no país. E poder político, nós temos que ter aquela noção de teoria geral do Estado, que o poder político é o poder de fato que rege a tomada de decisões do Estado. O poder político é este poder de fato, é esta possibilidade, é esta potencialidade de se tomar as decisões do Estado, da coisa pública, tá certo? E a titularidade dele aqui no Brasil é do povo. Mas é claro que o povo não vai exercer este poder, não vai exercer essa titularidade sempre de maneira direta. Não é? E aqui nós vamos retomar um pouquinho de democracia, do conceito de democracia. Nós vivemos num país democrático. E democracia a gente pode entender na prática como sendo um regime, como sendo uma forma de se tomar as decisões do Estado e da coisa pública pelo povo, não é? O poder político pertence ao povo. Mas é claro que o exercício nem sempre vai ser direto. Por quê? Quando o conceito de democracia surgiu, lá na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, poucas pessoas eram consideradas cidadãs. Não era todos os seres humanos que eram considerados assim. E somente aqueles que o eram poderiam participar da vida política e da vida pública. Então, todas essas pessoas que eram consideradas cidadãs se reuniam nas praças públicas, chamadas de ágora, para tomar as decisões da polis, para tomar as decisões políticas da cidade-estado de Atenas. Então, imagina ali várias pessoas reunidas, dialogando entre si e tomando as decisões pertinentes. É claro, por estar ali em tese, tecnicamente, todos os cidadãos, aquilo era uma forma de democracia direta. O próprio povo, os cidadãos, diretamente tomavam as decisões do Estado grego, mais especificamente do Estado ateniense, da cidade-estado de Atenas. Mas é claro que com a evolução da sociedade humana, com a evolução do conceito de cidadania, com a evolução do conceito próprio de democracia, não é assim que funciona hoje. Imagina se todos aqui no Brasil que são considerados cidadãos tivessem que se reunir lá em Brasília para tomar alguma decisão. Ficaria completamente impossível. Se alguns poucos já é ali uma coisa difícil de acontecer, imagina com todos nós lá. Então é por isso que a nossa Constituição traz uma forma de hibridez do conceito de democracia, que se tornou híbrida, que foi
dissolvida esta ideia de democracia direta ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Mais precisamente, foi ali mitigada por conta de algumas revoluções que aconteceram na política e no mundo como um todo. A exemplo, podemos citar as revoluções inglesa, a Revolução Americana, com a sua independência, e a Revolução Francesa. Então, estes três macroeventos foram fundamentais para forjar aquilo que temos hoje de democracia indireta, também chamada de democracia representativa. Então, o que seria ela? Seria uma democracia, uma forma de poder, um regime em que o poder político pertence ao povo, mas este povo ele exerce este poder político de maneira direta em alguns casos, mas na maioria dos outros de maneira indireta, por meio de representantes eleitos pelo próprio povo. E não é isso que diz aqui a nossa Constituição? Todo poder emana do povo, ok, democracia, poder do povo, poder pertencente ao povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, ou seja, democracia indireta, democracia representativa. O povo pode, em alguns casos, ele mesmo participar da tomada de decisão política, mas no dia a dia e na maioria das vezes, quem toma as decisões políticas são representantes eleitos pelo titular do poder político, que é o povo. Vamos aqui então trazer no próximo slide uma palavra da doutrina especializada. E trouxe ninguém mais, ninguém menos do que José Afonso da Silva em seu curso de Direito Constitucional Positivo. Diz ele o seguinte: governo do povo significa que este é fonte e titular do poder, todo poder emana do povo, de conformidade com o princípio da soberania popular, que é, pelo visto, o princípio fundamental de todo regime democrático. Governo pelo povo quer dizer governo que se fundamenta na vontade popular, que se apoia no consentimento popular. Governo democrático é o que se baseia na adesão livre e voluntária do povo à autoridade, como base da legitimidade do exercício do poder, que se efetiva pela técnica da representação política. O poder é exercido em nome do povo. Governo para o povo há de ser aquele que procura liberar o homem de toda imposição autoritária e garantir o máximo de segurança e bem-estar. Então nós temos aqui neste brilhante parágrafo um grande resumo de conceitos que versam sobre democracia, democracia representativa e titularidade do poder político, não é? José Afonso da Silva que nos traz uma grande explicação daquilo que está estampado no artigo 1º, parágrafo único da nossa CF. Governo do povo, democracia, significa dizer que o poder político pertence, é de propriedade do próprio povo. Só que ele, claro, nos dias atuais, vai exercer, em alguns casos, de maneira direta e em outros, na verdade, em todos os outros casos, de maneira indireta. E democracia, então, vai ser este regime que busca satisfazer, que busca legitimar a soberania popular, ou seja, a vontade do povo. E eu trouxe aqui, para nós encerrarmos essa conversa, alguns exemplos práticos que vão nos ajudar a entender essa diferenciação. Bom, trouxe aqui 4 grandes exemplos que versam sobre a titularidade do poder e a representatividade do exercício deste poder. Sufrágio, plebiscito, referendo e lei iniciativa popular. Quando nós estamos ali nos remetendo à eleição de representantes do povo, nós estamos falando de as eleições, não é que ocorrem de 4 em 4 anos. Mas na verdade que na prática ali de 2 em 2, não é? De 2 em 2 a gente está sempre escolhendo ou a nível federal, estadual, ou a nível municipal. Mas quando falamos então de eleições, nós estamos nos remetendo ao direito de voto. Nada mais é do que o sufrágio, ou seja, o cidadão poder votar diretamente os seus representantes. O que é que condiz com uma democracia, porque há casos em voto de representantes feitos por uma parcela da sociedade, não é? Como aconteceu diversas vezes na história do Brasil. Mas hoje em dia, na democracia que vivemos, existe o sufrágio, o voto direto do povo em seus representantes. E quando esses representantes são eleitos, eles gerem a coisa pública, eles legislam, eles executam as leis em nome do povo, não em nome próprio.
Um deputado federal, por exemplo, ele não age em nome do seu partido ou em nome deste próprio deputado federal. Ele age em nome de todo o povo, porque ele está lá eleito pelo povo, por mais que você não tenha votado nele, por mais que ele tenha sido eleito com voto de outras pessoas. Mas ele, enquanto parlamentar, ele representa toda a unidade de pessoas, o povo em si. E aqui nós estamos diante, então, de um exercício de poder político por meio de representantes. Agora, estes outros três são o que temos aqui, o que a doutrina em consenso nos diz, de participação direta do povo na vontade política. Plebiscito, referendo e iniciativa popular, as leis de iniciativa popular. O plebiscito é aquela forma de legislar em que o povo é consultado previamente. Lembra? Plebiscito, P de prévio. Então aqui o povo é consultado previamente sobre alguma matéria e que há de ser proposta uma lei ou não ser proposta uma lei, a depender do resultado do plebiscito. Já o referendo, lembre-se do R, ratificar, ou seja, concordar, dar aval. Referendo R, ratificar, ou seja, depois que alguma decisão foi tomada, o povo é consultado para ratificar ou não aquela proposição legislativa ou aquela tomada de decisão política. Além deles, há também ali aquilo que talvez seja o mais direto, que é a lei de iniciativa popular, não é? São leis que surgem por meio de uma iniciativa primeira do próprio povo, não é? É claro que, e não é objeto deste nosso vídeo, mas há certos requisitos que devem ser preenchidos para que uma lei de iniciativa popular seja apresentada a um congressista e daí ser votada e se tornar efetivamente uma lei. Mas aqui no campo teórico, nós estamos diante de uma participação que o povo mesmo diretamente faz uma lei, não é? Em palavras bem diretas. Em uma questão teórica, numa questão puramente aqui ontológica, a iniciativa popular é o próprio povo diretamente fazendo uma lei, legislando, confeccionando, editando uma regra normativa. Tudo bem? Então, estes 4 institutos jurídicos aqui presentes são uma forma de exemplificar aquilo que está estampado no parágrafo único do artigo 1º. Sufrágio, plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Então, para finalizar, nós, no Brasil, nós, o povo, somos titular do poder político, mas este poder político, em sua totalidade, é exercido por meio de representantes, ficando a cargo de uma participação direta do próprio povo, apenas em alguns casos previstos na nossa Constituição em seus próprios termos. Eu sou Gleison Nogueira, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio e não deixe de acompanhar os próximos vídeos que serão ali trazidos no YouTube falando sobre a nossa Constituição Federal. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!